Bom dia, gente. Feliz segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional, bem-vindos a mais uma semana e bem-vindos também a mais um dos 5 propósitos que nós estamos estudando no nosso livro 40 dias ou Uma Vida com Propósito. Durante esses 40 dias, nós estamos iniciando hoje, na verdade no fim de semana, nas pregações durante os cultos, tanto dos jovens no sábado à noite, quanto adultos no domingo. Mas hoje na nossa leitura, começando o nosso 5º propósito, você foi feito para uma missão. Estamos no dia 36 do nosso livro. Estamos quase acabando, hein, gente? Temos essa semana. E aí nós já encerramos a nossa leitura do livro aqui. Mas eu quero já avisar para você, aproveitar aqui com uma semana de antecedência para já avisar você que o nosso devocional diário ele não termina com o livro. Ele não termina com o livro. Por quê? Porque há quase 2 anos nós temos feito o devocional diário nesse mesmo horário, nesse mesmo formato, mas em vez de lermos esse livro aqui, que a gente tem acompanhado durante esses 40 dias, nós lemos esse livro aqui, a Bíblia. E a gente faz um capítulo por dia, né? Eu trago um capítulo, um plano de leitura para nós, a gente fala sobre aquele capítulo, a gente aplica ele às nossas vidas, oramos uns pelos outros. Então quero já te incentivar na semana que vem a você permanecer com a gente no devocional diário, e nós vamos voltar para a nossa leitura da Bíblia, vamos estar no Novo Testamento. O nosso plano ele começa em Gênesis, no comecinho do ano, e ele termina em Apocalipse, lá no fim da Bíblia, no fim do ano. Então nós vamos estar no Novo Testamento, na parte final ali da Bíblia, com textos extremamente relevantes para nós, extremamente importantes. Inclusive, já deixando aqui um convite para você, para os nossos cultos muito especiais desse próximo fim de semana, dia 24 de outubro, domingo. Nós temos os nossos cultos de domingo, em vez de ser 4 cultos no nosso prédio da PIB, nós teremos 2 cultos no Cine Teatro 10 de novembro, aqui no centro histórico da nossa cidade. Nós vamos ter 2 horários de culto, um às 5, outro às 7h30. O Cine Teatro permite mais pessoas estarem presentes, então com 2 cultos nós podemos ter mais de 500 pessoas presentes para os nossos cultos. Isso faz com que a gente possa estar juntos, com mais pessoas juntos, né, por ter um espaço maior, e também tem espaço para você convidar o seu amigo, seu colega, seu visitante. Vai ser um fim de semana extraordinário, gente. Tem um monte de surpresa preparada, testemunhos do que Deus fez, cara, louvorzão com toda a nossa equipe de louvor. Não é assim uma equipe de louvor, é a nossa equipe de louvor. Vai ser extraordinário o que nós vamos fazer no dia 24, e eu convido você a estar com a gente, tá bom? Então, não deixe de fazer isso. E lá no dia 24, nós vamos entregar para você, para todo mundo que for, o plano de leitura do devocional diário, que vai continuar na outra semana, né, baseado nos capítulos da Bíblia. Então, lá você recebe já o convite para você continuar participando comigo na semana que vem. Beleza? Dia 36, feito para uma missão. Vamos começar hoje a nossa leitura. Um bom dia para todos vocês que estão aí comigo. Que Deus te abençoe hoje. Comece sua semana de forma muito abençoada. Hoje eu não estou ao vivo com vocês, eu pré-gravei essa mensagem, porque segunda-feira é minha folga. E não sei se você pode perceber na minha voz, mas eu tô com um pouquinho de resfriado. E aí amanhã eu vou aproveitar para descansar um pouquinho mais, que eu tô precisando, tá bom? Mas vamos para o dia 36 e vamos juntos olhar esse nosso tema e a introdução desse 5º propósito. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Cara, que frase incrível. Deus está trabalhando no mundo, ele está atuando no mundo, ele está envolvido, ele está cumprindo uma missão que começou lá no comecinho da história humana, de redimir pessoas, de salvar pessoas, de trazer pessoas de volta à comunhão com ele, de eliminar o pecado que nos separa de Deus. Cara, essa missão é a missão de Deus há milênios. E agora ele te chama, você que já foi alcançado por Deus, e ele me chama para nós fazermos parte dessa missão, para nós nos juntarmos a ele numa missão que muda a vida de pessoas para sempre. Cara, que privilégio. Que privilégio tremendo nós temos. Essa semana nós vamos estudar essa missão
de perto e vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o propósito de missão, nosso quinto propósito nessa nossa leitura. A missão de Jesus na Terra, agora, é a nossa missão, diz o nosso autor, pois somos o corpo de Cristo e aquilo que ele fez ao seu corpo físico, devemos dar prosseguimento com o seu corpo espiritual, que é a igreja. A gente diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? Significa o quê? Significa que, cara, se alguém vai ouvir falar a respeito de Deus, vai ser através da minha boca e da sua. Jesus não está aqui fisicamente para fazer isso. Vai ser o nosso abraço, vai ser o nosso carinho, vai ser a nossa oração. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos os pés, as mãos, a boca, os olhos de Jesus. E a missão que nós temos é de continuar a missão de Jesus, de apresentar Deus às pessoas. Olha o que diz 2 Coríntios 5,18, diz assim: Deus nos transforma de inimigos para amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Então, Efésios diz que nós éramos por natureza merecedores da ira. Por que por natureza merecedores da ira? Claro que a gente tinha pecado, a nossa natureza era pecar, era isso que a gente fazia e fazia bem, e Deus nos tirou dessa situação de inimigos de Deus e nos fez amigos de Deus mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. E agora, uma vez amigos de Deus, o nosso papel é contar isso para os outros. Ou se você estava nos cultos ontem, o que eu falei no encerramento do sermão é, cara, aquilo que nos faz bem, a gente gosta de contar para os outros. Se você come num restaurante gostoso, você quer contar para todo mundo do restaurante. Se você assiste um filme bacana, você quer contar para todo mundo a respeito desse filme. Da mesma forma, o nosso papel, o meu papel, o seu papel. Cara, se você for impactado por Jesus, o seu papel e o meu papel é contar para pessoas a respeito daquilo que tem sido transformador e abençoador nas nossas vidas. É isso que é missão. Contar para pessoas, ser testemunha, compartilhar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. O nosso autor, ele vai nesse capítulo, que aliás é um capítulo um pouco mais extenso, ele fala um pouquinho sobre a importância da nossa missão. Eu não vou salientar tudo, quero lembrar você que é importante que você leia também o capítulo, tá? Para você não ficar só dependendo do que eu vou falar, porque tem muita coisa aqui que eu não vou ter tempo de ler, mas que vale a pena você ler e você absorver, quem sabe até reler, né? É bênção demais. Ele diz que a nossa missão é uma continuação da missão terrena de Jesus. Você pode ser o único cristão que uma pessoa venha conhecer. Ou talvez tenha outros cristãos que a pessoa conhece, mas talvez você seja a pessoa que teria a capacidade, a coragem, né, o relacionamento com Deus suficiente para compartilhar com essa pessoa. Pode ter certeza que Deus colocou pessoas no seu caminho, no seu local de trabalho, na sua rua, no seu bairro, que precisam ter um encontro com alguém que seja um testemunho de Jesus. Quem sabe essa pessoa é você. Quem sabe Deus quer te usar. Quem sabe Deus vai usar essa semana de estudos para te despertar para isso, para você cumprir a sua missão, né? Fazer parte da missão de Deus compartilhando a sua fé. A sua missão, ela envolve dois grandes privilégios, nós aprendemos do capítulo de hoje. O primeiro privilégio é de trabalhar com Deus e representar a Deus. Isso é tremendo, né? Então não é eu que faço o trabalho de evangelização. Não, Deus já está fazendo esse trabalho. Deus está levantando o seu povo para evangelizar, para cumprir sua missão, para falar do amor de Deus. Quando você decide compartilhar a sua fé, você está se juntando a Deus na sua missão e representando Ele como corpo de Cristo. Então esse é o primeiro privilégio. Nós somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama de colaboradores e diz que nós somos companheiros de trabalho de Deus. Cara, isso tira um peso gigante das minhas costas quando eu me lembro disso. É importante você se lembrar. Não é você que vai e faz acontecer. Não é, depende de mim e eu preciso ter a coragem, ter o know-how e as palavras certas e tudo depende de mim. Não, Deus já está procurando alcançar o teu vizinho, cara. Deus está procurando alcançar o teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu cônjuge, Cara, Deus quer alcançá-lo.
E quando você se coloca numa posição de compartilhar a sua fé, você só está se unindo àquilo que Deus já vem fazendo. Então não é que depende de você, que você precisa ter tudo certinho e que, tipo assim, Deus fala, ó, vai lá e faz, beleza? E Deus dá as costas e vai embora e deixa você para fazer. Não, 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 não. Deus está fazendo. A Bíblia nos diz, nós conhecemos bem, cara, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está procurando. O que Jesus diz? Cara, eu vim para buscar aquele que estava perdido, eu vim para salvar aquele que estava perdido. Toda a missão de Deus é uma missão de resgate. E o que ele só está procurando é parceiros e parceiras em mim e em você. Não para fazer acontecer, mas para entender que ele já está fazendo. E ele precisa de homens e mulheres lá no seu local de trabalho, lá na sua escola, que sejam dispostos a serem testemunhas de Jesus, compartilhar Jesus, orar para uma pessoa, fazer a diferença. Deus já está lá trabalhando. Lá na tua escola, Deus já está. Lá no teu local de trabalho, você pode falar, pastor, você não conhece meu local de trabalho. Não conheço mesmo, mas Deus já está lá trabalhando na vida de pessoas. Tenha certeza absoluta disso. Deus já está trabalhando, Deus já está permitindo que situações e circunstâncias aconteçam, talvez até difíceis, até situações complicadas, para trazer pessoas ao entendimento que elas precisam de ajuda. E quem sabe você é a pessoa que Deus vai dar aquela cutucada no teu ombro na hora certa para você orar por alguém que está passando por uma dificuldade e essa pessoa vai encontrar, cara, quem sabe não é isso que eu preciso, quem sabe não é Deus falando comigo através das minhas circunstâncias que eu preciso buscar Ele. Cara, esteja atento a isso. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Você acredita nisso? Deus quer te usar? Ah, pastor, mas eu não sou pastor. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Ah, pastor, mas eu não sou... Lembra da história que a gente compartilhou na mensagem ontem? Quem foi a mulher que foi missionária no texto que a gente leu? A mulher samaritana. Uma mulher com passado complicado, uma mulher que errou muita coisa na vida, mas, cara, ela foi alcançada por Jesus. E ela só compartilhou, cara, esse cara é incrível, esse cara me fez bem, e eu quero compartilhar com vocês. Tudo aquilo que nos faz bem, a gente quer compartilhar. E é assim que funciona também com a nossa missão. Isso não significa, gente, que você tenha que deixar o seu trabalho, que você tenha que trabalhar integralmente compartilhando a respeito de Jesus. Nós falamos sobre isso, existem missionários de carreira, inclusive daqui a 2 semanas nós vamos estar recebendo pessoas que vão deixar o Brasil e vão para outros países para pregar a respeito de Jesus de forma integral. Isso é legal, isso é bonito, a gente apoia. Mas o que nós estamos falando aqui é que Deus quer te usar aonde você está. Deus quer te usar como estudante, como mãe, como dona de casa, como professor, como vendedor, como gerente. Seja qual for a sua atividade, seja qual for a sua profissão, você deve sempre esperar que Deus coloque pessoas no seu caminho para compartilhar com elas o Evangelho. Se você estiver disposto, aberto, sensível a isso, você vai ver Deus te usando. Na página 323, nós lemos ali que a nossa missão dá sentido à vida. E tem uma frase ali do William James que eu quero ler para você, achei extraordinário. Diz assim: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. O melhor aproveitamento da sua vida é gastá-la em favor ou a favor de algo que dure mais do que a sua vida, para que quando você não estiver mais aqui, cara, o seu legado continue. É isso que é legado, algo que permanece depois que eu vou embora. Olha o que ele continua dizendo: a verdade é que somente o reino de Deus vai permanecer. Cara, um dia tudo isso que a gente conhece por mundo vai ser desfeito. A Bíblia é clara a respeito disso. Mas o reino de Deus vai permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. E é por isso que nós devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, primeiro propósito. Na comunhão, segundo propósito. Crescimento espiritual ou discipulado, terceiro propósito. Ministério, quarto propósito, e agora a nossa missão, quinto propósito. Por quê? Porque são somente esses 5 propósitos que vão durar por toda a eternidade. Cara, são essas coisas que são coisas atemporais, são coisas eternas. O resto, tudo vai vir, tudo vai mudar,
tudo, né, a gente vai olhar daqui a algum tempo e vai dar risada, né, de algumas roupas que a gente usa hoje, de alguns cortes de cabelo que a gente usa hoje. Daqui a 20 anos nós vamos olhar a foto e vamos falar, esconde essa foto, tô com vergonha dela, que coisa horrorosa que eu usar. Por quê? Porque a moda passa, a vida passa, mas esses 5 propósitos, eles permanecem por toda a eternidade, faz parte do reino de Deus. Cara, se você vai gastar a sua vida em alguma coisa, gaste fazendo isso. Há pessoas que somente você pode alcançar, em virtude de onde você vive e como Deus te fez. Tem pessoas que só você pode alcançar. Cara, tem pessoas que são usadas de forma extraordinária, por exemplo, para escrever um livro como esse. O pastor Rick Warren escreveu esse livro aqui. E, cara, tem alcançado milhões de pessoas ao redor do mundo, como talvez tenha abençoado a sua vida. Deus o deu a capacidade de escrever com uma coisa que eu nunca teria capacidade de escrever um negócio desse, mas ele tem essa capacidade e foi usado para alcançar muita gente. Tem gente que é usada nas artes, por exemplo. E, cara, tem uma abertura gigantesca. Se você... Um exemplo que me vem à mente aqui, talvez você conheça a Priscila Alcântara. Priscila Alcântara foi atriz mirim, hoje é uma cantora cristã. Que, cara, ela se enfia em cada lugar, com cada pessoa, que eu nunca teria acesso, mas porque ela é artista e porque ela é doidinha da cabeça, apaixonada por Jesus e doidinha da cabeça, cara, ela tem contato com gente que a gente nunca teria contato. E a Priscila Alcântara está fazendo a diferença para Jesus aí ao redor do Brasil, do jeito que Deus fez ela, doidinha do jeito que é. Eu lembro que eu estava numa conferência onde a Priscila Alcântara fez um show, e eu lembro de ter ouvido ela pela primeira vez e falei, cara, glória a Deus que essa menina é salva, porque, cara, toda essa energia, toda essa loucurada gasta por Jesus é bênção, mas se ela não fosse salva, essa energia, essa loucurada gasta para coisa ruim também ia fazer um estrago. E ela hoje está fazendo um estrago para o reino de Deus, glória a Deus pela vida dela. O cronograma de Deus, ele diz aqui, para a consumação da história está vinculado com a nossa incumbência. Gente, eu não sei se você sabe disso, mas eu mencionei ontem que tem muita gente que fica preocupada. Quando Jesus vai voltar? E fica tentando decifrar um monte de coisa. E Jesus diz, cara, não compete a vocês saber, não se preocupa com isso não é prioridade. Prioridade é a gente falar sobre Jesus. Inclusive, aqui no nosso livro de hoje, o autor ele vai um pouquinho além. E ele até nos lembra que a Bíblia diz que Jesus só vai voltar depois que o evangelho for pregado. Depois que todo mundo que precisar ouvir tiver uma chance para ouvir. Você sabia disso? Que a Bíblia diz que só depois que todo mundo que precisa de uma chance tiver a chance de ouvir o evangelho, Jesus vai voltar? Essa é a graça de Deus, que não quer deixar ninguém para trás, não quer deixar ninguém sem ouvir. Cara, ele está segurando, ele está aguardando para que todo mundo tenha uma chance, pelo menos, de ouvir a respeito de Jesus. O que nós sabemos com certeza é que ele não vai voltar até que todo mundo tenha uma oportunidade de ouvir. Está lá em Mateus 24:14. Mateus 24:14, vou ler para você. Olha o que diz a Bíblia. As boas novas acerca do reino, boas novas é evangelho, tá? A palavra evangelho significa boas novas. As boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações. Depois virá o fim. Então, cara, o fim do mundo, que um dia vai acontecer, ele não virá até que todos que precisem ouçam a respeito do evangelho de Jesus. Então, se você quer que Jesus volte mais rápido possível, faça a sua parte, cumpra a sua missão. Faça aquilo que cabe a você. E eu vou fazer aquilo que cabe a mim. E juntos nós vamos acelerar a vinda de Jesus. Esse é o nosso papel. Quanto vai te custar cumprir essa missão? Página 325, primeira frase. Cumprir sua missão vai exigir que você abandone os seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Gente, cumprir nossa missão requer que a gente faça aquilo que Jesus também fez. Se nós somos o corpo de Cristo, nós representamos a Jesus. Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Cumprir a sua missão na terra requer sacrifício próprio. Requer você topar algumas coisas que talvez não sejam convenientes para você ou nem confortáveis para você, mas fazem parte de você cumprir a sua missão. E quando a gente decide fazer isso, gente,
quando a gente entrega o meu querer, a minha vontade, aquilo que é a minha conveniência, eu abro mão das minhas preferências para dizer sim para Deus. Olha o que diz o nosso autor: não há quase nada que ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Cara, quando a gente diz, Deus, tô aqui, cara, eu quero o que você quer, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer a diferença, eu quero deixar um legado, eu quero que pessoas conheçam a Jesus através de mim. Quando a gente deixa de lado o nosso conforto para cumprir a nossa missão, Deus diz, achei alguém disposto, achei alguém que está topando cumprir sua missão, e ele vem para ajudar de forma tremenda. Olha Mateus 6,33 o que diz. Diz assim, Jesus prometeu, Deus dará a todos vocês tudo o que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Deus dará a todos vocês tudo o que precisam no seu dia a dia, se vocês fizerem do reino dele a sua preocupação principal. Isso está na tradução, numa das traduções da Bíblia, aquele famoso versículo: busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Essa é a promessa de Deus, que Deus vai te dar aquilo que você precisa para você cumprir a sua missão, se a sua preocupação principal for cumprir a missão de Deus. Gente, no fim do nosso capítulo hoje, tem uma história, e a história ela é introduzida por um título em negrito chamado Mais Um para Jesus. É a história do pai do autor do nosso livro, pai do Rick Warren, um pastor também. Então, Rick Warren é filho de pastor, e ele conta a história do fim da vida do seu pai, depois de anos e anos de ministério. Uma história linda. Eu não vou ler, mas eu quero pedir que você leia, tá? Quem sabe a gente desligar aqui o nosso devocional daqui a pouco, você lê essa parte para você encerrar o nosso devocional hoje. Cara, uma história linda que eu gostaria demais que você tirasse um tempinho para você ler, tá bom? Antes da gente encerrar. Gente, falando sobre a nossa missão, eu compartilhei com vocês um pouquinho ontem nos cultos a respeito da nossa missão como igreja aqui em São Francisco do Sul. Você deve ter visto alguns dos nossos planos, deve ter ouvido sobre o nosso plano de possivelmente nos mudarmos para um prédio maior, onde a gente possa receber mais pessoas, onde a gente possa fazer exatamente o que nós vamos estar estudando essa semana, de cara, cumprir nossa missão, falar para mais pessoas a respeito de Jesus. Eu gostaria de pedir a sua ajuda hoje, e talvez a gente faça isso todos os dias no restante dessa semana, para nós estarmos orando juntos por esse projeto. Talvez você nem é de São Francisco, você assiste de outra cidade, mas eu gostaria de pedir um favor seu, de você se juntar a mim durante esse tempo agora para a gente orar por esse projeto. Nós temos aqui em São Francisco desejo de alcançar mais pessoas para Jesus. E uma das ferramentas que a gente entende que Deus está preparando para nós é um prédio maior. Hoje nós temos uma dificuldade com o espaço físico do nosso prédio em vários âmbitos. E um prédio maior facilitaria para que a gente possa alcançar mais pessoas e fazer a diferença na nossa cidade. E essa semana eu gostaria de estar orando com vocês a respeito disso. Nós estamos nos preparando aí para uma assembleia dos nossos membros, onde nós vamos decidir aprovar ou não o aluguel desse novo prédio, os custos associados com essa mudança, que não são poucos, mas eu gostaria de pedir que você se juntasse a mim, orando por isso, e que nós pudéssemos pedir a Deus que nos ajude, que nos direcione e que nos dê mais pessoas para a gente alcançar. Nós queremos fazer a diferença. Gente, para mim é mais confortável a gente permanecer no prédio que a gente está. De verdade é. Porque a pessoa que lidera uma transição como essa, normalmente paga um preço que não é um preço monetário. Tem um preço monetário para a gente ir para o prédio, mas tem um preço de liderança, um preço de oração, que a gente que também está à frente liderando paga. Seria mais conveniente para mim dizer, cara, vamos ficar onde a gente está, tá bom onde a gente está. Mas eu preciso cumprir a minha parte da missão que Deus tem me dado em São Francisco, que tem a ver contigo, tem a ver comigo, tem a ver conosco.
E eu estou pedindo que você me ajude em oração para que a gente possa entender de Deus, para que a gente possa receber de Deus tudo aquilo que nós precisamos, para que os trâmites ainda de contratos que estão sendo feitos, alguns detalhes estão sendo alinhados, sejam aprovados, sejam alinhados, seja resolvido. Tem várias questões burocráticas que precisam ser resolvidas, de alvará, de bombeiro, várias coisas que precisam acontecer. Algumas que competem a nós, outras que fogem do nosso controle. Eu gostaria de pedir que você estivesse orando comigo nesse respeito, para que Deus nos ajudasse com relação a isso. Ok? Então vamos encerrar orando nesse sentido. Se você tem um pedido de oração, coloca aí no chat também, para que os seus irmãos possam orar por você. Lembrando que hoje eu não estou ao vivo com vocês, essa mensagem foi previamente gravada, porque segunda é minha folga, e estou precisando da folga com essa minha gripe aí. Então, estou pedindo que você coloque aí no chat, para que os seus irmãos possam orar por você. E eu vou orar de forma genérica por cada pedido, e vou orar também pelo nosso futuro, pela nossa missão como igreja aqui em São Francisco do Sul, referente a esse prédio. Vamos orar juntos? Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer por começarmos essa nova semana, esse novo propósito, por tudo aquilo que ainda vamos aprender sobre isso essa semana. Pai, tem tanta coisa para a gente aprender. E Deus, eu quero orar agora, Deus, pela nossa missão como PIB, como igreja em São Francisco. Nós entendemos, Deus, que parte da nossa missão requer um espaço físico maior. E Deus, nós oramos por esse prédio que nós temos pensado. Oramos, Deus, pela assembleia de domingo, pela decisão dos membros que vai ser tomada. Oramos, Pai, em nome de Jesus, pelos trâmites de contrato jurídico, bombeiro, alvará, todos os detalhes que estão envolvidos na abertura de um prédio daquele porte. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor vá à nossa frente, abrindo o caminho, Deus, em nome de Jesus, abrindo o caminho, Pai, para que nós possamos ter essa ferramenta para cumprir nossa missão em São Francisco. Pai, eu oro também sobre cada irmão, cada irmã, que possa cumprir sua missão, Deus, em nome de Jesus, nos lugares onde o Senhor tem nos colocado. Abençoa-nos para fazer isso. Pai, eu abençoo meus irmãos, as minhas irmãs essa manhã, cada pedido, cada necessidade, eu coloco em tuas mãos, Pai. Peço que o Senhor os abençoe, os guarde, os fortaleça, nos dando uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe aí. Um ótimo começo de semana. Nós nos vemos amanhã para mais um capítulo do nosso devocional diário. Um abraço para você e até lá.